acha que a taxa Selic tem que subir? Como é que fica essa visão de cenário? Bom, uma boa pergunta, né? Na verdade, assim, embora eu não seja economista, eu acho que eles devem ter com certeza mais elementos do que eu para dar essa opinião. Mas, dentro da minha visão, e trazendo para o universo de fundos imobiliários, é sempre importante a gente avaliar o contexto em que isso tudo está ocorrendo. O fundo imobiliário, ele tem realmente uma correlação negativa muito evidente com os juros. Então, toda vez quando se fala em aumento de juros, toda vez quando a gente realmente tem algum incômodo no mercado, que os juros futuros também sobem, isso impacta as cotações, tudo bem? Mas, qual é o contexto que a gente está inserido agora? Que a gente está tendo uma certa atividade econômica, né? Então, saíram dados econômicos positivos, a inflação está sob controle, mas também aquecendo um pouquinho, até como reflexo dessa atividade de serviços, né? E os fundos imobiliários representam a economia local. Então, nós estamos vendo também uma procura maior por imóveis, nós estamos vendo também uma atividade econômica refletindo nas vendas dos shopping centers, estamos vendo o movimento nos galpões logísticos também aumentando, empresas voltadas para varejo buscando novas áreas também, isso quer dizer que estão vendendo mais. Então, como tudo, a gente não vai ter uma combinação perfeita de todos os elementos. Então, cabe ao investidor de um horizonte mais alongado de tempo conseguir ponderar isso e entender que, diante do contexto específico dos fundos imobiliários, ainda que os juros possam subir e impactar de alguma maneira a cotação, por outro lado, você tem mais locatários, você tem mais atividade econômica, você tem mais fluxo nos imóveis e isso, de alguma maneira, deverá refletir no rendimento por cota. Então, se você conseguir dissociar as duas coisas, entender que o comportamento da cota no mercado secundário é uma coisa e o rendimento por cota é outra, e é esse que realmente mais nos interessa, eu acho que a decisão fica mais equilibrada do ponto de vista do investidor, tá? Agora, Baroni, você citou até de compra de imóveis. Podemos dizer que a taxa de juros em alta, e até subindo talvez agora, bom, não vou falar engraçado porque não tem graça, mas o presidente Lula sempre foi contra o Campos Neto. A gente viu muitas declarações do presidente Lula falando que o Campos Neto era maluco, que tinha que cair a taxa de juros, porque tá prejudicando o povo brasileiro. E aí a gente sabe que tem uma jogada política, né? E o Campos Neto ficou firme ali, a gente sabe que o Banco Central tem uma autonomia, então o presidente do Banco Central pode decidir sem a questão do presidente interferir. Então o Campos Neto segurou a questão da taxa, né? Lembrando que o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro, né? Não foi indicado pelo Lula. Agora entra um presidente do Banco Central indicado pelo Lula, que é o Galípolo, mas o Lula recentemente falou assim, poxa, eu acho que o Galípolo sabe o que fazer, se tiver que subir a taxa de juros, vamos subir a taxa de juros. Então fica uma questão política, mas eu não queria entrar em política com você. O que eu quero te perguntar sobre a questão de compra de imóveis, Baroni, é se é uma boa oportunidade agora, com a taxa de juros em alta, para quem tá com grana comprar um imóvel, por exemplo. Porque a gente sabe que, nesse momento, os fundos imobiliários tendem a cair, teoricamente com a alta dos juros, que se torna uma oportunidade para quem tem visão de longo prazo. Imóveis físicos, para quem está com dinheiro, também é uma boa? Claro, a gente tem que pensar que a taxa de juros em alta, os financiamentos ficam mais caros. Mas seria uma época de pegar promoções para quem tem dinheiro aí para investir? Em síntese, com base no que você perguntou, todas as vezes quando a gente vê um cenário de alta de juros, as oportunidades são mais favoráveis para o comprador. Então, se você tem o capital nesse momento, é mais interessante em todos os aspectos. Seja dentro do contexto de fundos imobiliários, seja dentro do contexto da economia real, né? Porque agora os estoques vão continuar talvez mais elevados, você tem uma taxa de juros que pode ser mais difícil de ser conseguido um financiamento, então tudo isso pode gerar efeitos positivos para os compradores. Agora, veja bem, nós estamos ainda considerando um potencial aumento de juros, ele precisa realmente se concretizar, a gente precisa entender a envergadura desse aumento, então tem uma série de outros fatores, né? De novo, não vamos nos esquecer do que o que está motivando o aumento da taxa de juros, é a atividade econômica. Então, você tem também um fluxo maior financeiro por parte das pessoas. Então, tudo é um equilíbrio. Eu acho que esse ponto de equilíbrio é que talvez seja o mais difícil da gente conseguir nesse momento precificar, tá? Então, os imóveis, eles se tornam mais atrativos em momento de juros mais altos? Sim, porque você consegue melhores compras, mas isso não quer dizer que os preços de imóveis vão realmente cair muito, despencar muito. Eu acho que você vai ter um poder de negociação melhor.
Mas eu não vejo quedas brutais, justamente porque o custo da obra subiu muito desde a pandemia e continuou subindo, né? Isso não baixou. Então, não vejo correções muito significativas assim. Agora, como você falou, quem tem o dinheiro na mão pode fazer bons negócios pelos próximos 6, 12 meses. Quem tem o dinheiro na mão, que não vai depender do financiamento. Que fique bem claro, porque os juros altos, o financiamento não é muito favorável. Exato, né? As construtoras, elas acabam ficando com muito estoque, né, Baroni? Que nem você falou. Como o financiamento fica caro, algumas pessoas ficam mais tímidas de encarar um financiamento com juros altos. E aí você chega lá com a grana à vista numa construtora, às vezes você consegue fazer um belo negócio. Mas isso para quem tá com mais capital em mãos, né? E aí vem aquela frase, né, na minha cabeça. Cash is king, né? Quem tem dinheiro é rei nesse momento e consegue fazer ótimos negócios. Agora, Baroni, pegando o gancho nessa questão, pra gente não sair dessa questão de imóveis, direto e reto a gente vê em rodas de bares, nas praças, aí o pessoal falando o seguinte, pô, mas o que é melhor? Porque a gente cresceu com aquela visão dos nossos avós, né? Tijolo não se vende, parede comprar imóvel é a melhor coisa. Só que quando entrou na roda os fundos imobiliários, as pessoas hoje têm muito receio. Poxa, mas e aí, o que vale a pena? Exceto questão de casa própria, que a gente sempre fala que é uma questão de sonho, a pessoa, enfim, querer comprar casa própria, não vamos entrar na questão do aluguel, mas em questão de investimento. O que você acha? O que você tem a dizer para as pessoas, né? Em questão da facilidade, o que seria melhor hoje? O cara comprar imóveis para alugar ou ele entrar nos fundos imobiliários? O investidor? Você pontuou muito bem no sentido de que o DNA do brasileiro é voltado para imóvel, né? Então, como você colocou, nossos avós, mas podemos até voltar mais tempo, certamente os imóveis sempre foram importantes, não só no Brasil, mas várias riquezas mundo afora foram construídas com base no mercado imobiliário. No entanto, quando os fundos imobiliários vieram ao mercado, eu acho que muitas pessoas começaram a investir em fundo imobiliário ainda com aquela cabeça do imóvel real, onde você tem o controle efetivamente do ativo. No mercado de fundos imobiliários, você tem uma gestão profissional em que você efetivamente terceiriza as tomadas de decisões. Então, o que precisa ficar bem claro? Que o pequeno investidor, ele dificilmente vai conseguir acumular capital suficiente para comprar um imóvel, casa própria, como você colocou, depois ainda conseguir comprar vários imóveis para fazer de aluguel. Tá? Ele vai ter um ou outro imóvel, né? E aí eu acho que ele vai estar muito concentrado em talvez 2, 3 imóveis, e olhe lá. E aí sim, quando a gente pega esse exemplo e compara com os fundos imobiliários, eu acho que o fundo imobiliário me parece ser uma alternativa muito mais flexível, né, de se investir em imóveis, ou seja, mais flexível de se investir no mundo imobiliário. Porém, a dinâmica é diferente. Então, embora o lastro seja equivalente, a dinâmica é diferente. E aí eu acho que é onde tem esse grande desconforto, porque as pessoas do mundo imobiliário, do DNA dos nossos avós, vêm comprar cotas de fundos imobiliários com uma expectativa em de que, primeiro, elas terão controle sobre tudo, em que todos os movimentos dos gestores são feitos com base nas premissas dela, em que o imóvel do fundo imobiliário tem que valorizar exatamente como o imóvel no bairro que ele poderia ter comprado, em que ele tem total domínio sobre aquilo que acontece no ativo, com o locatário, com o tipo de contrato. Então, essa talvez seja a grande assimetria de expectativas que, infelizmente, acabou acontecendo no mercado brasileiro. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente está batendo papo sobre fundos imobiliários, para criar um aculturamento voltado para o universo dos fundos imobiliários, que muitos investidores desses 2.800.000 chegaram através de gerentes, assessores de investimentos, até mesmo consultores, sem um conhecimento muito adequado. Foi vendido para eles a tese de fundos imobiliários como um ativo interessante, que tem baixa volatilidade, mas que paga renda todos os meses. E ficou por aí. E não explicou todas as derivadas que envolvem o investimento em fundos imobiliários. Então, eu acho que a grande dificuldade para os próximos anos será fazer com que as pessoas entendam melhor o produto, entendam as nuances do produto, e entenda que investir no mercado imobiliário real, economia real, é diferente do mercado de fundos imobiliários pela sua dinâmica. Agora, as pessoas que aqui nos acompanham, que talvez tenham mais capital, e aí quando eu digo mais, é o mais sublinhado aí com canetinha marca-texto. Já tem um potencial, né? Um potencial maior. Às vezes essas pessoas, ou muitas das vezes, essas pessoas vão acessar imóveis que não fazem parte do dia a dia da grande maioria dos brasileiros, que são imóveis comerciais de altíssima qualidade, são terrenos ou áreas em vetores de crescimento da cidade com dezenas de milhares de metros quadrados. Em que às vezes eles compram e vendem depois até mais caro, compram, né? Pode lotear,
pode fazer uma permuta em algum grande projeto imobiliário. Então, são investidores imobiliários com um bolso um pouquinho diferente da média do brasileiro, né? Então, na minha opinião, se você já está bem resolvido com essa questão de casa própria, que na minha concepção não é um investimento, é muito mais uma decisão familiar. Então, esse assunto superado, a gente pode até falar, mas vamos tirar esse assunto aqui para não contaminar, para não contaminar aqui com a parte do investimento. Então, dentro da caixinha de investimento, se você me perguntar entre a pessoa vai ter lá 2 flats, 2 saletas comerciais, 2 apartamentos, quarto e sala, ou uma carteira de fundos imobiliários, me parece mais sensato a carteira de fundos imobiliários, dado que os 3 pilares que definem todos os investimentos são muito importantes serem lembrados sempre, que é o risco, o retorno e a liquidez, ou seja, você vai ter menos risco pela diversificação que você tem do portfólio, você vai ter, em tese, mais retorno. Hoje uma carteira de fundos imobiliários remunera 10% ao ano, líquido de imposto de renda, enquanto um imóvel físico talvez vai ser 5, 6, ainda vai ter talvez um imposto de renda aí, dependendo da negociação que você tiver, vai ser 5 ou 6, né? Dependendo da negociação, com ou sem imposto de renda. E você vai ter muito mais liquidez numa carteira de fundos imobiliários. Mas, mais do que isso, se você considerar que para você comprar 2 imóveis, você tem que acumular muito capital, e muitas das vezes a gente vê pessoas com aquele discurso, com aquela narrativa de que não, eu comprei um imóvel financiado para alugar, o valor do aluguel eu pago o financiamento, e muitas das vezes aquilo ali é muito mais um conforto mental do que efetivamente matemática, né? Porque pode desalugar em algum momento e aí a pessoa... Não. Vai ficar muito mais caro com o financiamento, né? E às vezes a pessoa conta com o aluguel e de repente a pessoa pode ficar desalugado, né? Então é bom a gente reforçar isso. Pode, e a conta que a pessoa faz assim, não, na verdade o imóvel está saindo de graça, eu já vi esse discurso. O imóvel está saindo de graça para mim, porque eu alugo para você, mas pago o financiamento com o seu aluguel, então no final daqui 15, 20 anos eu vou ter um imóvel de graça para mim. É uma ilusão matemática aí, né? Eu acho que é um conforto mental, eu entendo, respeito, mas é uma ilusão matemática. E no caso dos fundos imobiliários, você pode ir acumulando mês a mês, né? E não só em fundos imobiliários, há outras alternativas de investimento também que podem complementar uma carteira do investidor. Então, eu acho que esse aculturamento do mercado imobiliário, ele vai naturalmente ganhando cada vez mais espaço dentro do universo de fundos imobiliários.